Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura, né? Espero que vocês estejam fazendo suas anotações, rezando pela igreja e meditando, né? O que nós estamos lendo aqui, né? Do livro que está aqui na tela, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica. Meu nome é Andréia, criei o Clube do Livro para que a gente possa ler livros e continuar a nossa vida de estudos. Hoje são dia 10 de novembro. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Para quê? Para que quando eu colocar algum novo vídeo, né, porque nós vamos continuar essa leitura, vamos encerrar esse livro, e aí eu quero dar andamento à leitura justamente dos documentos da igreja, documentos antigos, né, porque esses documentos realmente, né, que vieram pós o Concílio do Vaticano II, são muito ambíguos, né, e acabou trazendo uma problemática justamente na doutrina da fé e na doutrina dos dogmas marianos. E é o que a gente está vendo, todos esses problemas aí, né? Ontem, né, o Papa acabou aprovando o batismo, né, de crianças, né, de gênero, inclusive até podem ser testemunhas de matrimônio, né, pessoas, né, de gênero. Então, assim, a gente já está começando a ver coisas dentro da igreja que a gente precisa realmente, né, ter conosco, né, se a gente vai estar realmente seguindo essa igreja do caminho sinodal, né. A gente considera realmente o Papa Francisco como Papa, eu creio que ele é Papa, não vai deixar de ser Papa, porém, os erros que ele comete, né, eu não concordo e não vou concordar. E eu creio que vocês que fazem parte do Clube do Livro também, né? Então, assim, a gente precisa muito rezar e pedir a Nossa Senhora para que ela nos ilumine. E aí eu vou colocar aqui agora, então, como sempre, de costume, a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo, antes da gente começar a leitura aqui, né, do capítulo número 32. Vamos lá? Oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos. E eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos iniciar a leitura do capítulo número 32. É esse aqui. Deixa eu só aumentar para mim. Então, vamos lá. Resolvendo a crise corrente. Capítulo 32. Aonde nos levam a conspiração da máfia de St. Gallen e a eleição e ensinamentos do Papa Francisco? Existem algumas opções para católicos tentando encontrar um sentido nisso. Bom, o Taylor Marshall ele vai descrever, né, e discorrer aqui essas opções, meus caros. E também vai dar, né, o pensamento dele diante de todas essas situações em que ele vai apresentar aqui. E também vai dar o testemunho de vida dele, né? Então, vamos lá. A primeira opção que ele vai nos apontar: tornar-se um católico modernista. A solução mais popular e divulgada é simplesmente aceitar que o Papa Francisco e a tendência modernista desde o final dos anos de 1950
é o verdadeiro e correto caminho desejado pelo Deus Todo-Poderoso. Papas anteriores rejeitaram o ecumenismo e queimaram hereges na fogueira. O Papa Francisco, porém, ensina que Deus deseja a pluralidade e a diversidade de religiões. Já que o Catecismo de Trento, o Papa Pio XI, o Papa Leão XIII e o Papa Pio XII afirmaram e defenderam a pena de morte, por que não admitir que o Papa Francisco corretamente contradisse os papas anteriores, ao ensinar que a pena de morte é inadmissível? O Papa Francisco ensina que os divorciados e os casados de segunda união podem permanecer católicos e receber a Santa Eucaristia e os demais sacramentos. Já o Papa Clemente VII vigorosamente se opôs à tentativa do rei Henrique VIII de se casar novamente e não cedeu durante o conflito que iria criar a Igreja da Inglaterra e perder essa nação europeia inteira para o protestantismo. Gente, aqui eu recomendo, eu já falei para vocês, né, com relação a se inscreverem, né, fazer assinatura quem puder do Brasil Paralelo. No Brasil Paralelo, lá nos filmes, tem um filme chamado O Homem que Não Se Corrompeu. É justamente a história de São Thomas More, que foi um homem que não cedeu às exigências do rei Henrique VIII. Tem também uma série, essa série eu já assisti, tá? Mas, assim, é muito promíscua. Mas, na realidade, a série, ela parece que ela traz verdadeiramente a vida do rei Henrique VIII, porque ele era muito promíscuo, muito, tá? Ele era um rei que, além dele, ele tinha todos os pecados, não tinha virtudes, eram todos os pecados, o pecado da gula, da promiscuidade, né, das orgias, e por querer, né, exigir da rainha Catarina de Aragão filhos, e toda vez que ela engravidava ela perdia. Então, mas era uma mulher muito devota a Deus. Nessa série do The Tudors mostra realmente que ela era muito devota a Deus, muito, sabe, muito religiosa, do rosário. Mas Deus, ele faz as coisas certas, né? Então, eu creio que ele não ia permitir que ela desse um filho para o rei Henrique VIII, justamente fazê-lo se perder, né? E aí, onde é que ele realmente cria uma outra igreja, sendo o chefe dessa igreja, né? Rompe com o Papa e assassina São Thomas More. São Thomas More é decapitado, né? Mas as últimas palavras de São Thomas More foi que, né, antes ele fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Ele jamais, se ele fosse para o inferno, ele cita assim: se for para mim para o inferno, que seja fazendo a vontade de Deus e não a dos homens. Porque ele reconhecia que ele era pecador, mas ele jamais iria aceitar aquilo que o rei Henrique VIII queria, que era justamente o divórcio. E o Papa não cedeu, não aceitou, simplesmente porque a rainha não queria ter filhos, não daria filhos, quer dizer, para ele, né? Não tinha condições, ela não daria filhos, ele não poderia esperar, se converter, ele não procurou a conversão, né? Não procurou. Então, assim, e São Thomas More entrega a sua vida, né? Morre decapitado, mas naquela convicção de que aquilo ali era errado. E hoje na igreja a gente já vê tudo ao contrário, né? A gente, né, tá uma coisa esquisita, gente. Mas vamos lá. E, bom, o Papa Pio V ainda resistiu à Igreja da Inglaterra e criou uma forte hostilidade que levou a guerras e a uma cadeia de martírios. Os católicos modernistas dizem que o Papa Francisco está certo e que o Papa Clemente VII e o Papa Pio V estão mortos e errados.
E quando o Papa Leão X e seus sucessores condenaram Martim Lutero, eles o fizeram erroneamente, já que o Papa Francisco publicamente elogiou Lutero e até mesmo emitiu um selo da Cidade do Vaticano em sua homenagem. Tudo isso exige que nós reconheçamos que o Papa Francisco formalmente discorda dos papas e os concílios anteriores e que ele está correto. Em outras palavras, por que não confessar que o Espírito do Vaticano II não é nenhum outro que não o do Espírito Santo? Os modernistas verdadeiramente acreditam que a nova liturgia, o novo Código de Direito Canônico e a nova teologia e os novos papas são superiores àqueles dos 19 séculos anteriores. Por que não se alegrar em viver na era do novo Pentecostes? Os católicos mais sérios e informados não podem ingerir essa pílula. O catolicismo é uma religião perene e, por sua natureza, não pode mudar ou contradizer. Certos cardeais, os bispos, podem agir como se o catolicismo, após o concílio, fosse um novo advento na história da igreja, mas conhecer a história é deixar de ser modernista. Então, com a recusa a aceitar a versão modernista do catolicismo como intelectualmente honesta, deve-se encontrar uma nova narrativa. Eu apresento as seguintes soluções para a atual crise eclesiástica. Tornar-se um ateu. Ele sugere, isso, tornar-se um ateu, Taylor Marshall. Vamos lá. Já que há uma ruptura aparente entre os papados recentes e os papados e concílios anteriores, pode-se simplesmente ceder e confessar que o catolicismo e o cristianismo, como um todo, foram meramente acidentes da história ocidental e a mais bem-sucedida religião mundial até a presente data. O catolicismo foi capaz de persistir e envolver o globo ao fugir da fumaça do Império Romano decadente. Recentes avanços na ciência e na sociologia revelam que conceitos tais como criação, pecado original, curas, possessão demoníaca, ressurreição e vida após a morte são tentativas do homem pré-moderno para compreender seu misterioso mundo pré-científico. Ao invés de tentar impor à nossa moderna visão científica um sistema medieval como o catolicismo, por que não simplesmente rejeitá-lo completamente? O ateísmo fácil e rapidamente explica a disjunção vivenciada por católicos contemporâneos. De minha parte, eu não posso aceitar o ateísmo, porque eu encontrei pessoalmente Cristo, sua abençoada mãe e os santos em minha vida. Eu também continuo completamente convencido da existência de Deus e de sua completa revelação de si mesmo na pessoa encarnada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as remanescentes opções são as seguintes. Aí ele já dá outras opções. Aceitar a posição protestante. A próxima possibilidade é aceitar o antigo testemunho bíblico sobre Jesus Cristo encontrado na Escritura Sagrada, mas rejeitar o amparato histórico que nós conhecemos como a instituição da Igreja Católica. Como Martim Lutero ensinou, nós podemos gozar um encontro direto com Jesus Cristo através da fé somente, sem a mediação de papas, padres ou sacramentos. A autoridade pedagógica para o cristão é encontrada não nos antigos concílios, bulas papais ou encíclicas, mas apenas na pura palavra de Deus. Por razões que expliquei em meus livros, O Rabi Crucificado e a Perspectiva Católica sobre Paulo, eu me converti do protestantismo ao catolicismo por causa do patente testemunho da Sagrada Escritura a respeito da redenção mediada de Cristo, através de sacramentos que ele institui e através do clero, da apostólica sucessão por ele ordenada. Ademais, Cristo claramente instituiu uma igreja antes da composição e canonização da Bíblia Sagrada. Por essa razão, o protestantismo não é uma opção válida. Ou seja, o que ele fala, porque na realidade a Bíblia ela só realmente foi composta 1.200 anos depois,
realmente, né, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Até então, era a tradição e a palavra, né? É a fé e a tradição. Eles iam passando aquilo ali de pais para filhos, né? E os apóstolos foram realmente pregando e foi vindo os santos padres, né? Até que eles realmente formalizaram, juntaram tudo e formalizaram a Bíblia Sagrada em 1200 anos depois, né? A gente pode ver isso na história da igreja. Eu recomendo aqui vocês buscarem, eu vou ver se eu coloco aqui no final desse vídeo para vocês estudarem também. A outra opção, aceitar a posição ortodoxa oriental. Outra opção tentadora diante de nós é aceitar que a ortodoxia oriental está certa a respeito do papado, que o papado errou no passo e continua a errar. Assim, o papado nunca foi infalível e nunca possui jurisdição universal suprema. O Concílio do Vaticano I errou gravemente nesse assunto. Ao invés disso, a autoridade magisterial da Igreja Ortodoxa é estabelecida apenas por concílios ecumênicos, incluindo o Papa como patriarca de Roma, na união com as antigas sés patriarcais do leste. Dessa forma, a eclesiologia e os sacramentos bíblicos são retirados, mas o bispo de Roma é derrubado de seu pedestal ultramontano. Essa posição é insustentável pelas razões que apresentei em meu livro A Cidade Eterna. A supremacia e o papel universal da cidade de Roma não são um acidente histórico. Ao contrário, a origem romana e a estrutura da Igreja Católica são explicitamente profetizadas no Antigo Testamento pelo profeta Daniel, quando ele descreve o Filho do Homem e seus santos recebendo o quarto reino de Roma e seu próprio reino da Igreja. Como demonstrado em A Cidade Eterna, a Igreja de Roma assumiu a jurisdição universal a partir do segundo século, mesmo tendo supostamente excomungado dezenas de Cesna, Anatólia, na controvérsia quartodecimana. A ortodoxia oriental, embora atraente em nossa situação contemporânea, não explica a escritura da história. Ademais, a ortodoxia já aprovou eclesiasticamente divórcio, o novo casamento e contracepção. Parece-me que o Papa Francisco, na verdade, sustenta a posição da ortodoxia oriental sobre o papado, a colegialidade, divórcio e a noção pastoral de economia renovada como sendo verdade para a consciência. Uma outra opção, aceitar a posição sede-vacantista. Uma posição com crescente entusiasmado apoio é aquela do sede-vacantismo. Os sede-vacantistas sustentam que o conclave papal de 1958 ele foi irregular, já que a fumaça branca e o soar dos sinos indicaram uma eleição papal, mas nenhum papa apareceu naquela ocasião. Eles apontam para essa estranheza e suspeitam que o cardeal Siri tenha sido validamente eleito, mas pressionado a renunciar com base em uma falsa retórica. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu no conclave de 1958, mas os sede-vacantistas resolutamente afirmam que o cardeal Roncalli não foi eleito validamente como Papa João XXIII, seja por ele fosse um maçom e um herege, seja porque a eleição em si fosse inválida. Eles também observam que o terceiro segredo de Fátima deveria ser revelado em 1960. E acreditam que João 23 se recusou a revelá-lo porque o segredo indicou que ele era um antipapa ou alertava a igreja da iminência de um concílio falso e herético. O sede-vacantismo é atraente porque, de uma só vez, todos os problemas de infiltração, modernismo, Vaticano II, novas liturgias de Paulo VI e um papa beijando o Corão desaparece. Quando o católico pergunta como pode um papa
insira-se o nome de um Papa desde 1958. Fazer ou dizer tal coisa? Aqui ele está fazendo a pergunta, é o seguinte, né? Se eu colocar aqui Papa Paulo VI, né? Que Papa Paulo VI, ele chegou aí em Israel. Ele fez essa viagem para Israel, né? João 23. João 23, ele deixou entrar no concílio os protestantes, né? E outras denominações religiosas para fazer parte do Concílio do Vaticano II. Uma coisa que outros papas, né, condenou essa questão dessa forma de ecumenismo. Porque, na realidade, o ecumenismo é você ensinar para aquela outra pessoa que está nessa outra denominação religiosa, ou numa seita, que a verdadeira igreja é a igreja católica, é a igreja que Cristo deixou. Né? E ela é o caminho, né, que leva ao céu, é por ela. E aí ele cita aqui com relação, né, o Corão, porque João Paulo II, ele fez aquele encontro em Assis, em que lá em Assis, né, ele recebe todas as denominações religiosas, seja do judaísmo, do protestantismo, do anglicanismo, os ortodoxos. Ele recebeu todas as denominações religiosas, né? E ele beijou o Corão. E a gente vê uma série de coisas vindo pelos papas, né? A gente tem aí, né, que depois aí, após justamente a criação da ONU, né, e justamente a criação, né, com o Tratado de Latrão, eles, como o Vaticano se torna um Estado, né, eles dão uma cadeira, né, para o Papa na ONU. Então a gente tem fotos aí, entendeu? De papas lá na ONU. Então a gente vê um exemplo, né? Se procurar, Bento XVI foi na ONU e deu a bênção lá na ONU. E a gente sabe que todas aquelas pessoas da ONU, umas são satanistas, né? Outras são gnósticas, e ele deu a bênção, né, lá. Então, assim, o que ele quer colocar nessa pergunta, né, é para a gente colocar e o que a gente explica para essa tal coisa. Aí eu falo aqui para vocês, meu caro, assistam a série Vaticanismo, as aulas do professor Evandro Pontes, tá? Porque não se sustenta, a partir de tais ações desse Papa, ser sede vacantista. É só isso que eu falo. Não se sustenta, né? É na minha opinião. Mas a partir das aulas, né, do Evandro Pontes, a série Vaticanismo, que eu aconselho vocês a verem, e já comentei aqui no canal, e às vezes eu coloco até lá no final, quando termina as leituras dos livros em que eu leio, né? Assistam às aulas dele, que vocês vão entender. E muita coisa é que eu falo. É a situação em que está inserido, da história. São os acontecimentos que levaram a isso. Certo? Continuando. Os sede-vacantistas tranquilamente responde, porque ele não é e nunca foi um verdadeiro Papa. A resposta é que um verdadeiro Papa jamais faria ou diria tal coisa. Eu tenho visto um número crescente de jovens, temerosos da liturgia e doutrina, afeminadas, pós-conciliares, aderindo ao sede-vacantismo como uma solução lógica, calma e estoica para o caos eclesiástico. O sede-vacantismo se originou sobretudo no final dos anos de 1970, quando o teólogo tomista, padre Michel Louis Guérard de Lauriez, propôs a tese Cassiciacum, também conhecida como sede-privacionismo. Guérard de Lauriez servira como consultor teológico do Papa Pio XII para o dogma da Assunção de Maria em 1950. Ele foi o confessor sacramental de Pio XII antes de ser substituído pelo cardeal Bea. Guérard também foi um autor participante na intervenção de Ottaviani
E ele era um disposto colaborador do arcebispo Lefebvre. Sua hipótese, mas, devido à heresia, faltava-lhe o carisma formal do papado. O Papa era privado de algo, e assim a posição ficou conhecida como sede privacionismo. Em 1980, muitos estavam entusiasmados com essa tese cassiciaco, mas não o arcebispo Lefebvre. Logo, em 1981, Gerhard Les Lauriers se separou de Lefebvre e recebeu a consagração episcopal. Em 1984, 9 padres da Fraternidade São Pio X, nos Estados Unidos, romperam com Lefebvre e estavam professando não apenas o sede privacionismo, a crença de que falta ao Papa atual o papado formal, mas sede-vacantismo completo, a crença de que o Papa atual não é válido absolutamente. Minha objeção ao sede-vacantismo é dupla. Os sede-vacantistas não apresentam uma narrativa teórica consistente sobre a origem da crise, sem um Papa. E lhes falta também uma solução consistente para a restauração formal do papado na Terra. O sede-vacantismo ensina que, em 1958, até cerca de 1980, 100% dos cardeais que estiveram presentes no conclave de 1958, 100% dos bispos e 100% dos leigos foram induzidos a se submeterem a antipapas e à sua doutrina. Sem um verdadeiro papa na terra como seu rival válido. De acordo com o sede-vacantismo, todo bispo católico, incluído o cardeal Ottaviani e o arcebispo Lefebvre e o próprio arcebispo Tung, seguiram-se e se submeteram ao antipapa durante suas vidas inteiras, ou pelo menos por muitos anos. Por volta de 1980, alguns padres leigos começaram a acordar para o fato de que a Igreja Católica existira em um interregno sem um Papa real por 20 anos. Ademais, essa súbita crise eclesiástica não foi assinalada por uma aparição mariana próxima, milagres, profecias por santos padres ou sinais e maravilhas. Até mesmo o Papa Pio de Pietrelcina, que falava regularmente com Jesus e Maria, os santos e as almas santas, falhou em perceber que João 23 e Papa Paulo VI eram antipapas. Isso basta para a narrativa sede-vacantista de origem. E segundo problema com o sede-vacantismo é que lhes faltam meios de restaurar o papado na Terra. Se não tem havido um Papa válido desde 1958, então não há cardeais válidos sobre a Terra. Portanto, o processo canônico que elegeu o Papa Pio XII em 1939 e seus sucessores previamente não é mais uma opção. Qualquer conclave papal futuro, de acordo com o direito canônico, é agora uma impossibilidade. Quando os sede-vacantistas são pressionados a responder como a corrente crise eclesiástica será resolvida com um novo Papa, eles apresentaram uma variedade de especulações. Alguns dizem que é o fim dos tempos e que não haverá jamais um Papa válido novamente. Outros dizem que os anjos ou o Espírito Santo descerão sobre um homem e isso irá indicar privadas que afirmam que São Pedro e São Paulo deverão aparecer nos céus e pessoalmente delegar um homem como Papa. Porém, nenhuma dessas resoluções é encontrada na Escritura ou na tradição da Igreja Católica. O clero de Roma tem sempre eleito o Papa e os cardeais são o clero titular eleitor do Papa. Alguns sede-vacantistas recorreram ao ensinamento de que o clero de Roma irá um dia eleger um Papa futuro e, porém, eles ensinam que todos os clérigos de Roma são modernistas com ordenações inválidas. Consequentemente, já que os sede-vacantistas não conseguem elaborar uma narrativa de origem consistente e não conseguem prover meios pelos quais a crise corrente possa ser resolvida com um futuro Papa válido e ortodoxo, ela é uma posição teológica insustentável. Está enfraquecida em ambas as extremidades. Pode-se desejar que ela seja verdadeira, mas isso não a torna verdadeira. Outra opção. Aceitar a posição resignacionista. Seria Bento ainda Papa?
Bom, como esse livro ele escreveu ainda na época do Papa Bento XVI, né? Então ele vai fazer essa pergunta aqui. Já que Ratzinger escolheu reter o título de Papa e continuou a se vestir e a abençoar como Papa, muitos fiéis concluíram que o Papa Bento permanece sendo Papa e que Papa Francisco é um antipapa sem o carisma e a proteção do papado. Isso ocorre porque o pontificado de Francisco é tão fora dos trilhos. A teoria resignacionista tem encontrado adeptos desde a eleição do Papa Francisco em 2013. Essa posição é muito mais palatável e socialmente aceitável do que a posição sedivacantista crua, que remete a 1958. Ademais, essa posição não é absolutamente sedivacantista, já que sustenta que o Papa Bento é ainda no tempo presente o verdadeiro Papa regente na Terra. Existem duas versões da hipótese resignacionista. A versão mais popular é que o Papa Bento XVI foi submetido à opressão ou chantagem em 2012, no contexto da controvérsia do Vaticalex, que eu descrevi anteriormente. O Cânon 332 afirma que um Papa deve renunciar livremente. Se acontecer que o Pontífice Romano renuncie ao cargo, é requerido para a validade que ele faça a renúncia livremente e que ela seja devidamente manifestada, mas não que ela seja aceita por alguém. Além disso, o Cânon 188 afirma: uma renúncia provocada por grave medo infligido injustamente ou por malícia, erro substancial ou simonia é inválida pela própria lei. Aqui, novamente, temos uma explicação que diz que uma renúncia provocada por grave medo é inválida. Logo, se puder mostrar que Bento XVI não renunciou livremente, mas sob pressão ou grave medo, sua renúncia seria inválida. Uma segunda versão do resignacionismo cita o Cânon 188 no que diz respeito ao fato de que erro substancial somente torna uma renúncia inválida. Essa versão afirma que Ratzinger, anteriormente ao seu papado, acreditou falsamente que este poderia ser expandido ou compartilhado por mais de um ocupante, e que o ministério do papado, por ser separado do munus, o ofício do papado. A despeito da renúncia formal, os defensores dessa posição citam as palavras do Papa que ele quis reter uma porção do papado. Minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério não o revoga. Eu não retorno à vida privada, a uma vida de viagens, encontros, recepções, conferências e assim por diante. Eu não estou abandonando a cruz, mas permanecendo de uma nova maneira ao lado do Senhor crucificado. Eu não mais carrego o poder do ofício para a governança da igreja, mas no serviço da oração eu permaneço, por assim dizer, na clausura de São Pedro. Os resignacionistas argumentam que Bento renunciou ao ministério do papado, mas erroneamente acreditou que ele ainda retinha o munus do papado. Ele permaneceu dentro da clausura de São Pedro, já que Bento incorreu em erro substancial em sua renúncia com relação ao ministério e munus. O Cânon 188 se aplica e torna essa renúncia inválida. Ele continua sendo Papa, sabendo-o ou não. Muitos resignacionistas afirmam que Bento apenas finge não o saber, mas que ele astutamente veste a batina branca papal para afirmar seu status ininterrupto de Papa e Bispo de Roma. Minha resposta às ambas as versões do resignacionismo é que nós não sabemos se Bento renunciou sob pressão ou medo. Ele afirma que não, e sem informações adicionais, nós não podemos afirmar o contrário. A segunda versão, que considera o Cânon 188 e o erro substancial, é mais convincente. Essa hipótese, porém, equivocadamente presume desde o começo que a falsa decisão do ministério e munus da mente de Ratzinger seja uma divisão ontológica real.
não é? O ministério do papado é um e o mesmo com o munus do papado. Mesmo se Bento subjetivamente mantivesse, no momento de sua renúncia, uma falsa doutrina que sustentasse uma divisão entre munus e ministério, nós não podemos prová-lo. Nós podemos apenas alegá-lo, porém, mesmo se Bento, de fato, sustentasse essa dicotomia falsa de munus e ministério, papais, no momento de sua renúncia, isso ainda não invalidaria esta. O cânon 188, de fato, se refere a erro substancial mental interior, mas a erro substancial na própria renúncia atual. Alguém pode ler a renúncia de Bento e constatar que ele claramente renuncia ao ministério. E na teologia católica, o ministério e o munus petrinus são um e o mesmo ofício. Bento pode ter subjetivamente pensado de outra forma, mas, objetivamente, no papel, ele apresentou uma renúncia válida ao ministério do papado. Ele recebe um A mais pela clareza ao descrever a qual ofício renuncia. Não há erro subjetivo no documento da renúncia objetiva de Bento. Por essa razão, e bem ciente da seriedade desse ato, com total liberdade, eu declaro que eu renuncio ao ministério do bispo de Roma, sucessor de São Pedro, confiado a mim pelos cardeais em 19 de abril de 2005, de tal maneira que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, será vacante. E um conclave para eleger um novo Supremo Pontífice haverá de ser convocado por aqueles a quem competir fazer. Aqui Bento renuncia ao ministério do bispo de Roma, sucessor de São Pedro, confiado a ele pelos cardeais, que ele recebeu na data de sua eleição. Ele é preciso em relação ao que está renunciando, o ofício que recebeu em 19 de abril de 2005. Bento também explicitamente afirma que a sede de Roma, a sede de São Pedro, será vacante. Se ele julgasse ainda ser de alguma maneira papa, então a sede de São Pedro não seria vacante, mas ocupada. Nesse documento de renúncia, Bento usa o termo munus 2 vezes e ministério 3 vezes. É óbvio no documento que as palavras se referem a uma e a mesma realidade, aquele ofício que ele mantinha desde a data de sua eleição como papa. A hipótese resignacionista não corresponde ao texto objetivo. O resignacionismo também cria mais 2 problemas eclesiásticos que não podem ser resolvidos. Primeiro, o Papa Francisco empilhou o colégio de cardeais com seus próprios nomeados. Quando Bento e Francisco morrerem, como irá um conclave válido eleger um novo Papa se Francisco, sendo um antipapa, invalidamente nomeou a maioria dos cardeais? O resignacionismo torna todos os cardeais de Francisco cardeais inválidos. Um conclave, incluindo cardeais inválidos, seria ele mesmo inválido. Segundo os católicos, são obrigados a participar apenas daquelas missas que comemoram o verdadeiro Papa e seu bispo local. Qualquer missa que não comemore o verdadeiro Papa e o bispo local é cismática de fato. O resignacionismo equivocadamente atribui à consciência dos fiéis a tarefa árdua de saber quais são as missas, nas quais Francisco não é chamado ou na qual Bento é chamado. Isto é uma impossibilidade prática, força os católicos a se unirem a uma missa em união com um falso antipapa, o que é repulsivo à piedade e à tradição católicas. O Papa Bento apresentou uma renúncia clara e válida e sem evidência de que ele foi forçado a renunciar sob pressão. Devemos concluir, com todos os cardeais vivos, que
o Papa Bento não é mais um verdadeiro Papa. Outra hipótese: aceitar a posição reconhecer e resistir. A posição reconhecer e resistir remonta aos anos de 1960 nas pessoas do cardeal Ottaviani e do arcebispo Lefebvre. Eles e outros reconheceram que o Papa e os bispos do seu tempo eram válidos, mas que esses haviam incorrido em erro em vários assuntos, já que nenhum Papa desde 1950 exerceu seu magistério extraordinário ao declarar qualquer coisa infalível ex cathedra. O católico pode, de boa fé e consciência, resistir a erros pronunciados por um Papa no Twitter, em um avião ou mesmo em um documento papal. Essa posição de reconhecer e resistir se aplica ao Vaticano II também. Como explicado previamente, o Papa Paulo VI, no encerramento do Vaticano II, explicitamente afirmou acerca do concílio: o magistério da Igreja não quer se pronunciar sobre a forma de pronunciamento dogmáticos extraordinários. Meses depois, Paulo VI ensinou: em vista da natureza pastoral do concílio, evitou-se proclamar de maneira extraordinária qualquer dogma que carregue a marca de infalibilidade. Já que o Concílio Vaticano II não carrega a marca de infalibilidade ou do magistério extraordinário, um católico pode afirmar, sem incorrer em impiedade, que o concílio pode ter cometido erros. A terminologia de resistência deriva da versão Vulgata Latina da linguagem de São Paulo, em Gálatas 2:11, com autem venicet cepas antiancia infatiem et resiste quia reprefersibilis erat. Quando, porém, Cefas veio para Antioquia, eu resisti a ele, porque ele era repreensível. Aqui São Paulo reconhece a autoridade de Cefas, São Pedro, como um Papa válido e verdadeiro, mas ainda resiste a ele em defesa do Evangelho. A posição reconhecer e resistir aparece em uma variedade de matizes. É possível encontrar bispos diocesanos conservadores que celebram novos ordos da missa e às vezes louvam o Vaticano II, mas que também resistem a certas afirmações e ações de Papa. Gente, tem uma coisa aqui bem interessante com relação a essa questão de São Paulo e São Pedro. Se vocês lerem lá na Bíblia, inclusive Atos dos Apóstolos, né? O que acontecia, né? Na realidade, São Pedro, né? Ele estava realmente para os judeus. E São Paulo veio para converter, né, os não-judeus, né? Os que estavam aí perdidos pelo mundo e até mesmo sem religião. Só que antes de Jesus Cristo, eles tinham a obrigatoriedade da circuncisão. Se vocês lerem lá em Atos dos Apóstolos, inclusive gera um conflito ali, entendeu? E que foi onde foi criado, é ali que se fala que é o primeiro concílio, né? Então, assim, e Paulo, ele questiona Pedro, porque Pedro estava daquela seguinte forma: ele estava na frente dos que eram circuncidados, ele era de uma forma. Dos que não eram circuncidados, ele já agia de outra forma. E aí Paulo repreende Pedro. Tá lá em Atos, vocês leiam. E leiam também as cartas de São Paulo, porque São Paulo, ele repreende muitas comunidades, né? Por quê? O que ele fala? A lei é para todos. Não tem essa de circuncisos ou incircuncisos. O que é a lei para todos? É o Evangelho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é para todos. E quando nós lemos lá no Evangelho que Jesus Cristo, né, inclusive, ele fala mais do inferno do que do céu, né? E ele mostra como que é seguir a lei. O que é seguir a lei? E, inclusive, ele fala que ele não veio para abolir a lei. Ele veio justamente, verdadeiramente, né, para edificar a lei. Então,
Paulo repreende Pedro justamente por conta disso, né? Que é o que ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo anterior, né? Que o evangelho é para todos. E o que a gente está vivendo na igreja hoje, né, que é essa igreja conciliar, e principalmente agora, né, que a gente está com outro nome, né, igreja sinodal, né, que a gente não fala nem católica mais, né, já falei aqui para vocês, igreja sinodal, né, eu não posso pregar o evangelho e falar que a igreja católica é a igreja que salva. Eu não posso fazer isso mais, né, eu estou fazendo proselitismo. O Papa Francisco fala que a gente não pode fazer proselitismo. Né? Como assim? Já não ensinam, né? Eu estava lendo um livro ontem, a respeito da história da igreja. Né? E aí eu estava vendo, né, que a partir realmente de 1950, 55, já tirou o ensino religioso das escolas. Eles já estavam tirando o ensino religioso das escolas na região da França, na região da Europa. E aí, assim, por quê? Por respeito humano, de que naquelas escolas católicas tinham outras crianças de outra denominação religiosa, e elas iriam se sentir constrangidas. Constrangidas. E aí você vive, entendeu, nesse mundo agora, né, de pseudo-ecumenismo, que eu não posso mais falar a verdade. E é aquilo que eu venho sempre falando no meu cotidiano com pessoas que convivem comigo, de que o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. E gente, não se pasmem que nós seremos perseguidos. Eles estão querendo destruir a Igreja Católica a partir de dentro, e nós que vamos ser a resistência seremos perseguidos. Nós que não concordarmos com isso, igual o Papa ontem já publicou, de que poderá batizar, né, crianças, né, de gênero, que nos matrimônios poderão ter testemunhas de gênero, e que as crianças poderão ter padrinhos de gênero também, entendeu? Se nós nos opormos a isso, nós seremos perseguidos. Está chegando o momento, né? As cadeias nesses governos aí, elas estão sendo esvaziadas, os bandidos, eles estão sendo soltos. Para colocar quem? Continuando para a gente terminar aqui, porque esse capítulo ele é extenso. Prelados tais como o Cardeal Burke, Cardeal Sarah, Cardeal Brand Miller e o bispo Athanasio Schneider apresentam essa posição moderada, reconhecer e resistir, com reverência ao Papa e à cadeira de Pedro. Talvez mais estritamente a padres e leigos tradicionais que se afiliam à posição reconhecer e resistir, ao participar da missa latina de 1962 em paróquias diocesanas ou em paróquias servidas pela Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, o Instituto de Cristo Rei ou outros corpos canonicamente aprovados. Nesses círculos, há discussão e debates francos sobre os problemas e certas frases ou documentos do Concílio do Vaticano II e, posteriormente, afirmações papais. Esses tradicionalistas são comumente apoiadores e administradores do testemunho de homens, tais como Cardeal Burke e o bispo Schneider, e buscam cooperar com eles. O exemplo mais estridente de reconhecer e resistir é aquele do arcebispo Marcel Lefebvre, que inaugurou a posição em um movimento global após o Vaticano II. De maneira controversa, Lefebvre resistiu até a censura papal e à excomunhão, negando sua condição de excomungado por razões canônicas até o dia de sua morte. O Papa Bento XVI fez bastante para restaurar o legado de Lefebvre e regularizar a sociedade de São Pio X, mas sem sucesso. Para a surpresa de muitos, o Papa Francisco outorgou privilégios à faculdade da Fraternidade de São Pio X, muitos além daqueles do Papa Bento, de forma que aqueles pudessem ser plena e canonicamente regulares.
Eu elenquei cada uma dessas posições de forma caridosa, com uma firme crença de que essa última posição, reconhecer e resistir, é a única solução que se conforma à Escritura, à tradição e à nossa crise contemporânea. A Igreja Católica tem sido infiltrada até o topo de todas as formas. Nós temos um Papa válido e cardeais válidos, mas nós também recebemos o manto do Santo Atanásio e Santa Catarina de Sena para chamar respeitosamente e reverentemente certos pais espirituais de volta para Cristo e para a não adulterada fé apostólica. Meus caros, terminamos aqui essa leitura. No próximo momento nós iremos ler o capítulo número 33, as armas espirituais contra os inimigos demoníacos. Aqui o Taylor Marshall, né, ele fala justamente dessa questão da resistência, né? E a gente tá vendo crescer essa questão da resistência, né? Que, assim, é reconhecer mesmo os papas, os bispos, eles são válidos. Nós temos um papa, mas a gente não pode aceitar isso que está por vir, né? E a gente sabe que está chegando o nosso momento de martírio. Uma outra coisa também que eu gostaria de observar com relação até ao comentário que ele faz, né, de Bento XVI, a renúncia do Munus, do mistério, né, e que acabou elegendo o Papa Francisco depois, né? Tem mensagens de Nossa Senhora em Anguera que ela fala de 2 papas. Ela fala da existência de 2 papas. E ela fala também que haveria um tempo de muita confusão com a eleição de Francisco. Uma outra situação também que ela fala, que ela já falou assim por algumas vezes que a gente já encontrou, que Pedro não é Pedro. O que é Pedro não é Pedro? Ele está como Papa, mas ele não está representando Pedro. Porque se ele estivesse representando verdadeiramente Pedro e a tradição, eu já estou falando isso aqui no meu canal, e eu sei que vai gerar um pouquinho, mas aí eu quero que vocês vão lá, entendeu? No site, né, de apelos urgentes, leiam as mensagens de Nossa Senhora de Anguera. Mas não precisa nem ler as mensagens de Nossa Senhora de Anguera. Gente, vamos voltar aqui no livro, nas primeiras aulas, e olhem a mensagem de La Salette. O que Nossa Senhora de La Salette fala? Que a grande apostasia, ela iria começar pelo alto clero. Por que esses bispos estão cometendo esses erros? Porque eles não têm fé, meus caros. A fé já se esvariu. E se eles celebram essa missa do Novus Ordo, né? Inclusive, assim, tem muita coisa por trás, né, desse Novus Ordo, que eu estou, inclusive, estudando a partir de alguns documentos antigos, mas eu não posso passar aqui para vocês agora. Vai gerar algum conflito. Mas, por que eles fazem tais coisas nessa missa? Por que eles vão celebrar a missa? Ontem mesmo, eu fui buscar, porque daí a gente vai, né? Então, assim, as missas, né, após o Concílio do Vaticano II, quando eles começaram a quebrar os altares e tal, aí começa aparecendo missa afro, missa quilombola, você vê, entendeu, que eles vão consagrando, né, gente, eles tinha hóstia de cor, hóstia cinza, as partículas, elas são de cor, eles não é branquinha, e muitas igrejas, elas não são brancas. A gente precisa tomar muito cuidado na igreja que a gente vai e olhar a partícula, porque se mudou a matéria, mudou tudo. Se mudou ali a matéria, se colocou alguma coisa e que a gente não sabe, mudou tudo. Olha o tempo que a gente está vivendo. Né? E Nossa Senhora fala que é o tempo de confusão. E a gente está vivendo um tempo de muita confusão e a gente precisa muito. Aqui do Clube do Livro, você que é consagrada à Virgem Maria,
a gente precisa realmente se apegar a ela e pedir para que ela nos direcione. Ela não vai nos desamparar, tá? Não vai. Essa é a fé que eu protesto, que eu sei que Nossa Senhora não vai nos desamparar, porque ela tem feito coisas em minha vida até aqui. Eu percebo que lá atrás, para me chegar até aqui, tinha o dedo dela na minha vida. E aí, eu fui pesquisar, entendeu, as missas, né? O que veio acontecendo após o Concílio do Vaticano II. Gente, é muita coisa. Né? A gente teve aí, né, inclusive tem até um documentário do Centro Dom Bosco, né, que ele mostra. Só que assim, não é só tipo a missa da maconha do Padre Chicão, entendeu? Ou o Leonardo Boff, não está relacionado com teologia da libertação, gente. Eu falei lá no início da leitura do livro que eu enxergo como que foi colocado uma hidra dentro da Igreja Católica. São tentáculos através da maçonaria. E lendo o livro Conjuração Anticristã, a gente enxerga que realmente eles criaram esses tentáculos. Sabe aquela hidra lá do Capitão América, do primeiro filme, que é o arquirrival, entendeu, dele, e que o cara fala assim, cortem-se as cabeças e nascerão duas. É isso que está acontecendo. As coisas estão multiplicando. E hoje os sacerdotes estão tentando combater e não estão conseguindo. Não estão conseguindo, porque o erro já está lá atrás. Eles começam a combater uma coisa, aí simplesmente abrem dois leques ali, sabe? Eu sei porque eu vivo numa paróquia que aconteceu isso. Começou a combater uma coisa dentro da liturgia, já apareceu outras totalmente diferentes. Então o erro eu coloco aqui que não está na teologia da libertação, não é. A teologia da libertação, ela é um braço desse tentáculo, um braço só. A renovação carismática é o outro braço, certo? Que eu falo que, né, eu já ouvi de um sacerdote, do meu diretor, que é a mesma moeda, só que são de faces diferentes, mas é a mesma moeda. Mas na realidade, eu enxergo que é tentáculos. Né? Você vai cortando uma coisa aqui, vai aparecendo outra ali. A gente não vai conseguir consertar a liturgia da forma com que ela está. Né, da forma com que ela está, com esse novo sordo, com essa missa aí que é celebrada, não vai. E não há conversões, não há contrição perfeita. É aquilo que eu falei no vídeo passado, a respeito da contrição, né, que a gente vai vendo, né, foi entrando dentro, abriu as portas realmente, né, e aí é o conselho que o Taylor Marshall dá, né? É resistir, né? Que é o que ele fala aqui justamente no final, entendeu? Que a saída para ele, né? Justamente é reconhecer que existe um problema, e existe, é reconhecer que esse problema está no novo sordo e resistir. E Nossa Senhora em Anguera, ela fala para a gente voltar às lições do passado. Ela fala demais nas suas mensagens. Tem milhares de mensagens que ela fala. Voltais às lições do passado. Voltai. A gente precisa realmente voltar ao Catecismo de São Pio X. Eu já não estou falando mais nem desse amarelinho, porque eles já estão modificando ele todinho. Mas comprar o Catecismo Romano antes que ele desapareça de vez das livrarias até aí eletrônicas, né? Porque ontem eu já fui procurar alguns livros e eu não acho mais no site da Amazon. E aí eu estou indo para uma livraria que eu vou indicar para vocês, Livraria Santa Cruz. Não acha mais no site da Amazon, eles estão lá indisponíveis. E muitos, eles pedem que a gente paga e aí vai ficar em espera, quando hora que estiver disponível eles mandam, tá assim.
Esquisito, né? Mas tem um livro lá que tá assim, pra mim, entendeu? E aí, assim, a gente precisa reconhecer que algo tá errado. E a gente precisa resistir a isso. E ontem eu vendo essa questão justamente das partículas, das missas, que eles estão mudando também as partículas. Eles estão alterando as partículas, né? E aí colocando em muitas, né, a partícula cinza, entendeu? A gente vai vir aí, ó, hóstia consagrada, do jeito que eu tô vendo aí desse negócio que é provando batismo, não é de duvidar não que vai vir em hóstias de cor, colorida. Isso daí é sério que eu tô falando pra vocês aqui do Clube do Livro. Não é de duvidar, não. E aí, o que você vai fazer? Rezemos, continuemos em oração e pela nossa conversão e vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Tá aqui, ó. Eu como consagrada de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? E você aí, se não se consagrou, consagre. Se já se consagrou, renove a sua consagração. As orações dela, todo mundo que reza para ela está sendo direcionada para Jesus Cristo. Agarre-se realmente na cruz. Eu peço que vocês se apeguem à cruz. Compre o crucifixo, coloque aí, ó, ande com ele, né? Eu ando com o meu terço, o meu crucifixo do terço ele é grande, que me possibilita realmente pegar na hora daquela dúvida, daquele aperto. Eu falo, Senhor, é pela cruz, né? Se agarre a Jesus Cristo. Porque de ontem, eu inclusive já fiz até um comentário, eu não me assusto. E Jesus Cristo fala lá no Evangelho, não vos assusteis. E eu falo para vocês, coisas piores vão vir. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo encontro para ler o capítulo número 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né?